Eu sou Edson Fontes, gestor e consultor de segurança da informação, privacidade, tecnologia, transformação digital, continuidade de recursos, continuidade da organização, né? E estamos aqui para falar sobre esses assuntos de uma maneira mais simples, de uma maneira mais objetiva, tanto para você como cidadão, mas também para você que é gestor da empresa, você que é um trabalhador autônomo, presta serviços. A questão da segurança da informação envolve todas as pessoas, né? Você pode dizer, puxa, mas eu não sou dono de uma empresa, eu não sou gestor de segurança da empresa, mas você é afetado. Você trabalha para uma empresa, você é colaborador, você é funcionário, você presta serviço, ou você usa serviços daquela empresa, né? Então, os temas aqui que a gente coloca, nós trazemos os principais objetivos, as principais características, né? E se você for um profissional de segurança da informação, evidentemente eu torço para que esse assunto lhe desperte essa curiosidade, né? Esse tema, essa visão aberta. Eu sempre trago uma abordagem muito aberta aí, né? Considerando vários fatores, e que você aí nesse caso vá a fundo mais nesse assunto, nesse tema, né? Aqui eu tenho alguns livros que eu escrevi. O meu mais recente livro é o Gestão de Segurança da Informação. Aliás, segurança da informação, gestão e governança. Eu trago vários assuntos aí, mas tem vários outros livros de vários outros excelentes escritores, existem artigos sobre esses temas, e o que eu tento trazer aqui é esse consolidado para facilitar esse entendimento, tá? E hoje nós vamos falar sobre a questão, às vezes, essa é um pouco, realmente, eu digo que ela é pouco tratada nas organizações. Até na nossa vida pessoal, a gente trata isso, mas a gente às vezes não tem aquele cuidado. É a questão de recursos e de gestão de recursos, né? Do ponto de vista de segurança da informação, aliás, do ponto de vista de informação, recurso de informação é qualquer elemento. Eu não digo elemento, pode ser uma pessoa humana, pode ser uma máquina, pode ser um armazenamento, pode ser um disco, pode ser um notebook, pode ser um armazenamento em nuvem, pode ser uma transmissão entre pessoas, transmissão entre computadores. Então, é qualquer elemento que trate a informação. E eu gosto muito desse termo tratar, que esse tratar na definição da LGPD, tratar é escrever, gravar, remover, incluir, alterar, né, a informação. Então, qualquer um desses elementos que trate a informação, ele é um recurso de informação, né? Então, nossa mente é um recurso de informação, nossa conversa no elevador é um recurso de informação, né? Quem trabalha, às vezes, em empresas que têm informações mais confidenciais ou mais até estratégicas para a própria organização, recebe orientações: olha, não fale informações confidenciais no elevador, não fale no restaurante, não fale no avião, cuidado no avião quando você abre aquele laptop e você começa a digitar e pode ser uma informação confidencial. Então é um recurso ali, o laptop é um recurso, sua cabeça é um recurso de informação. E quando nós estamos tratando de recursos da informação no ambiente corporativo, nós precisamos rigorosamente seguir alguns elementos e alguns macrocontroles para que essa gestão de recursos seja efetiva. Na prática, a gente já faz isso na nossa vida particular, né? Por exemplo, você tem seu notebook, ou você tem um carro. Por exemplo, o carro é um recurso, às vezes não está claro de quem é a gestão desse recurso, tá? Então, quem é que cuida para colocar gasolina? Ah, lógico, Edson, é o dono, é o motorista, sim, mas às vezes, sei lá, você tem filhos, o filho só faz dirigir, você que é o gestor do recurso, você que coloca gasolina, ou não, ou você já dá aquele carro para o seu filho: olha, na hora que você está durante a semana com esse meu carro aqui, você é o gestor dele, então você é responsável por colocar gasolina, verificar óleo, verificar se ele está com algum barulho estranho, porque se tiver a gente tem que levar para a oficina, né? Então essas coisas já acontecem. Evidentemente, na nossa vida do dia a dia, isso é mais informal, né? Mas a gente precisa ter essas responsabilidades claras, né? Tá certo? Seja na nossa vida nesses bens assim mais simples, mas também numa casa, num apartamento, num condomínio. E nós aqui vamos estar falando de recursos de informação do ponto de vista corporativo, porque a informação, pessoal, a informação é um recurso da organização que possibilita que a organização realize a sua operacionalização de negócio e, principalmente, vocês veem que aqui quase todo
encontro que a gente tem por aqui, eu falo na questão de atendimento aos objetivos corporativos. Então, a organização, desculpe, a informação e tudo aquilo que suporta essa informação, ela tem que ser tratada de uma abordagem profissional, porque nós estamos falando de ambiente corporativo, nós estamos falando de negócio, nós estamos falando de investidores, de acionistas, né? de colaboradores que dependem dessa empresa funcionando, para que tudo atinja alcance, né? Melhor dizendo, os objetivos corporativos. E o recurso da informação é um deles, tá? A gestão de recursos é um conjunto de controles e metacontroles referentes aos recursos de informação que permite a existência de um efetivo programa de segurança da informação. Então, ela é semelhante ao que eu estou falando aqui, se alguém já assistiu outro capítulo que nós falamos sobre controle e gestão de controles, né? Às vezes você tem um recurso como um recurso, a gente até brinca, né? Quando tem carro novo, carro zero, qual é a melhor marca de carro, né? A melhor marca de carro é carro zero, né? Porque ele chega sem problema, né? Normalmente, né? Às vezes você recebe o carro já vem, mas na maioria das vezes, né? Ele vai passar uns bons meses ou até os primeiros anos aí só fazendo aquela revisãozinha simples, né? Depois de um tempo é que você precisa ter uma gestão mais efetiva. Mas a gente precisa fazer a gestão efetiva dos recursos de informação porque eles são críticos para a realização do negócio aí. Então eu vou colocar aqui alguns elementos muito importantes que nós precisamos considerar. Novamente, essa ordem não é ordem de prioritária, todos eles são importantes e vocês vão ter que eleger como vai ser a implementação dessa gestão de controles no ambiente de vocês. A primeira coisa talvez seja o que a maioria das empresas fazem e, infelizmente, nem isso algumas empresas fazem. Né? Quando a gente é consultor, tem a oportunidade de passar por várias empresas. Infelizmente, eu passei por empresas que nem isso tinham, ou tinham isso de uma maneira não completa. É o inventário de recursos. Né? Então, a organização precisa saber quais são os recursos de informação existentes, quais são os servidores, quais são os sistemas, quais são os colaboradores, quais são os ambientes de informação. Quando eu falo do ambiente de informação, por exemplo, eu posso ter um ambiente de informação centralizada, que pode estar na nuvem, pode estar na própria organização, on-site, né? E eu posso ter o ambiente descentralizado, que é os notebooks, né? Os equipamentos portáteis, o celular, o tablet, a informação que está de uma maneira não estruturada numa rede social, né? Então, eu tenho que ter o inventário desses recursos. Às vezes a gente só pensa nos grandes recursos, no servidor, sim, mas eu tenho servidor, eu tenho arquivos, eu tenho informações que estão nesse ambiente aqui da empresa, ou no notebook, ou qualquer coisa desse tipo, eu preciso identificar. E ainda, muitas vezes eu tenho fornecedores que têm ambientes de informação da nossa organização. Muitas vezes as empresas colocam vários sistemas, tipo folha de pagamento, ou controle até mesmo do controle de estoque, gestão de fornecedores, em sistemas ou em serviços, digamos assim, que são prestados por outras organizações. Então, esses também são ambientes de informação. Esses nós também precisamos monitorar. Por quê? Porque se esse ambiente de informação tiver um problema, nós vamos impactar a operacionalização do negócio da organização. E lembrando, né, dependendo desse tipo de problema, por exemplo, pensando na legislação dos dados pessoais, se houver algum problema de vazamento de informação, mesmo sendo um prestador de serviço, nós fomos que contratamos esse prestador de serviço, nossa organização contratou, então nossa organização tem responsabilidade sobre essa contratação. Né? Nós somos controladores dessa informação, porque, por exemplo, uma folha de pagamento que é feita num prestador de serviço, fomos nós, nossa organização, que passou os dados pessoais dos nossos funcionários para eles. Então, nós precisamos, a questão do inventário do ambiente de recursos aí é uma coisa básica, uma coisa, eu diria, relativamente simples, talvez a mais simples do que eu vou citar aqui, mas muitas empresas não fazem. Então, nós precisamos ter um inventário completo, né? E lembrando que é o inventário dos recursos de informação. As pessoas são recursos de informação, então também devem ser considerados nisso. Os fornecedores também são recursos de informação, precisam ser considerados nisso.
Uma outra coisa importante tudo bem, eu identifiquei os recursos de informação. Eu preciso ter um gestor para cada recurso de informação ou para cada tipo de recurso de informação, né? Então, para cada recurso de informação existente, eu preciso ter um gestor que vai ser aquela pessoa indicada pela direção, responsável por aquele recurso de informação, né? Então, se eu tenho um prestador de serviço contratado, eu tenho que ter um gestor desse prestador de serviço. Se eu tenho um servidor, por exemplo, nesse exemplo, servidor, normalmente esse gestor do recurso por exemplo, a tecnologia da informação, a área de tecnologia da informação, veja só, ela é a gestora do recurso, ela não é a gestora das informações que estão ali. Então, por exemplo, eu posso ter um servidor, que quem é o gestor desse recurso servidor de informação é a tecnologia da informação, mas ali tem um sistema financeiro. Então, quem é o gestor da informação do sistema financeiro é o head ou o chefe, o diretor financeiro, né? Então, por isso que é importante eu ter o reconhecimento, a identificação dos recursos da informação, para que eu possa identificar o gestor para cada um dos recursos, né? Eu sempre, quando falo nas organizações, até assim, olha, eu tenho um recurso e-mail, eu tenho um recurso internet. A empresa tem que ter um gestor desse recurso. Mas, Edson, todo mundo que entra aqui na empresa ganha um e-mail corporativo e ganha acesso à internet. Legal, mas assim, a gente tem que ter explícito quem liberou o acesso de e-mail para todos os colaboradores, quem liberou o acesso de internet para todos os colaboradores. Então, por exemplo, você tem às vezes funções, eu vou dizer uma que é o mais comum, por exemplo, um call center da vida. Normalmente a pessoa que trabalha no call center não tem acesso à internet, pelo menos naquele momento que ela está exercendo aquelas funções, né? Porque ela tem aqueles sistemas fechados que ela tem que trabalhar naquilo. Quando a gente tem e-mail corporativo, esse gestor desse e-mail, ele tem que definir, olha, todos os colaboradores podem mandar mensagens para fora, os estagiários podem mandar mensagens para fora ou não podem mandar mensagens para fora. Eu já vi empresas que você tem prestadores de serviço que trabalham dentro da organização, então eles têm e-mail corporativo para se comunicar dentro da organização, mas eles não podem mandar e-mails para fora da organização, exceto para a própria empresa, né? Se ele é um prestador de serviço, ele pertence a uma empresa terceira, ele pode mandar para aquela empresa dele trocando informações. Quer dizer, são regras que não é a tecnologia que vai dizer isso, não é a segurança da informação que vai dizer isso. Quem vai dizer isso é o gestor desse recurso de informação. Outra questão aí é que nós precisamos, nessa questão desse recurso, saber quem vai fazer a proteção desse perímetro desse recurso aí. Então, por exemplo, se eu tenho um servidor, né, quem vai fazer a proteção contra a invasão desse servidor? Né? Pode ser que eu tenha o servidor seja a área de tecnologia da informação e principalmente empresas de maior porte, né? Ou às vezes até empresas menores, mas assim eu tenho dividido essa função. Olha, a tecnologia da informação cuida do servidor em si, sistema operacional, crescimento, armazenamento, essa coisa toda. E quem faz a proteção do perímetro, né, contra invasões é um terceiro, é uma consultoria ou é uma área, por exemplo, de um SOC, né, Security Operational Network, quer dizer, de computação, né, centro, né, Security Operations Center, né, centro de segurança operacional aqui, às vezes ele faz essa proteção, né? É lógico que essa divisão dessa responsabilidade de proteção do perímetro vai depender muito do tamanho da organização, claro, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que alguém tem que proteger esse perímetro desse recurso para que ele não sofra invasão. Outra questão, aí é como eu falei, do monitoramento do funcionamento. Eu tenho o recurso, eu tenho a proteção aqui ao redor dele e eu tenho o funcionamento desse recurso. Então eu tenho o funcionamento do servidor ou eu tenho o funcionamento de um sistema, por exemplo, né? Então eu posso ter uma proteção aqui que ninguém chega inadvertidamente ou incorretamente ao sistema, mas eu tenho que ter alguém que garanta que o funcionamento desse sistema esteja ok, esteja correto, esteja cumprindo aquilo que ele foi
para onde ele foi desenhado. Ele era para gerar tais informações, com essa disponibilidade, com essa performance. Eu tenho que ter um gestor pensando nisso aí, né? Garantindo essa performance, esse desempenho desse recurso aí. Tá? Uma outra questão aí é que eu tenho que ter o controle da comunicação desse recurso com outros recursos de informação. Então, desse servidor com, vamos dizer, por exemplo, com um cliente, ou desse sistema aqui, que é um sistema aplicativo que a gente roda, mas ele fala com o cliente, ele fala com prestadores de serviço. Eu tenho que ter essa explicitação de como esse meu recurso de informação fala com outros recursos de informação, sejam recursos de informação internos, sejam recursos de informação externos. Edson, você está falando isso, mas a nossa empresa é muito boa e nós temos uma gestão de governança de dados muito eficiente. Opa, que legal. Então, é uma governança de dados vai ajudar, ou às vezes praticamente já vai dar, né, um percentual muito grande de como esses dados estão, e se eu tenho um dado aqui num determinado sistema, né, financeiro, e esse dado aqui ele vai para um prestador de serviço ou vai para o governo federal, ou então meu dado aqui está também no governo federal, porque eu transmiti essas informações. Então isso facilita, né? Mas muitas vezes, principalmente, pessoal, infelizmente a questão de governança de dados, isso é um outro, né, outro assunto que a gente pode tratar em um outro bloco aí, né, ela não é feita de maneira adequada. Né? Isso é um dos exemplos mais simples, é com quem está tratando, às vezes, da lei de proteção de dados, da conformidade com a lei de proteção de dados. Às vezes a pessoa termina fazendo uma parte de governança de dados para saber onde os dados estão aí, porque a lei exige isso, mas isso não é função de quem está vendo conformidade com a LGPD, isso é função de governança de dados. Mas como não se tem governança de dados na empresa, então gera essa questão na LGPD e, no nosso caso, dificulta essa identificação de comunicação do nosso recurso com os demais recursos internos ou externos aí, tá? Então, esse é uma das questões importantes aí. Uma outra questão importante é o monitoramento das versões desse recurso. Se a gente estiver pensando num recurso que tem sistema operacional, eu tenho que ter essa gestão. Se eu estou pensando num recurso tipo sistema aplicativo, tenho que ter essa versão. Você, no seu celular, você tem essa responsabilidade, ou você no notebook, né? Quantas vezes você diz, olha, né, o celular avisa, olha, chegou uma nova versão para o celular, ela vai ser implantada hoje à noite, ou chegou, dependendo de como está configurado, chegou essa versão e você autoriza essa implantação. Por quê? Porque a gente tem que garantir que as versões dos nossos recursos de informação estejam atualizadas, né? Evidentemente, uma nova versão sempre é um novo risco, né? Então, às vezes, a gente deixa um tempinho aí, principalmente no celular, né? Deixa as outras pessoas colocarem, passa um dia, 2 dias, opa, todo mundo implementou, não houve nenhuma reclamação, então eu vou implementar essa versão aí. Mas se for uma empresa maior, a gente tem que ter também esses controles de versão aí, tá? Uma outra coisa importante do recurso de informação é que nós precisamos treinar os usuários nesse recurso de informação, né? Evidentemente, isso vai depender muito do tipo de recurso de informação que nós estamos falando. Se é um servidor, se é um equipamento, se é um notebook, se é um... Né? Mas seja lá como for, seja lá a interação que esse usuário tem com esse ambiente de informação, nós precisamos ser treinados. Até, por exemplo, o ambiente físico de informação, né? O ambiente físico do escritório é um ambiente de informação. Então, a gente tem que ser treinado, se aquele ambiente estiver indisponível, o que é que a gente vai fazer? Né? Infelizmente, né, quer dizer, assim, com a pandemia, quer dizer, infelizmente da pandemia, a gente melhorou muito essa questão do ambiente físico, porque a gente foi para casa e a gente começou a trabalhar em casa de maneira remota, às vezes mesmo sem segurança, mas foi assim que aconteceu, né? Então hoje esse ambiente já está mais fácil da gente lidar com essas questões do ambiente físico, mas a gente, para todos os ambientes, a gente tem que ter esse treinamento do usuário para saber o que ele vai fazer quando tiver esse ambiente disponível, ou quando tiver algum problema, o que é que eu faço? Ele pode não saber o que vai fazer, mas ele tem que saber para quem perguntar. E por último aí,
né, não menos importante aí, como eu disse, esses itens que eu estou falando não têm prioridade, é a questão da gestão de mudanças, né? Então, se esse recurso de informação, principalmente se a gente está falando de softwares, de equipamentos, de aplicativos, né? Um sistema financeiro, por exemplo, vai ter uma nova versão, né? Então não é somente, né? Na nossa vida, no celular, a gente só faz aceitar. Essa aceitação é a gestão de mudanças. A gente diz, não, eu vou fazer isso agora porque eu estou com o meu celular carregado e eu não quero deixar para de noite, que pode ser que ele esteja descarregado e dê problema na mudança. Então você está fazendo a gestão de mudança, mas quando a gente está falando de um ambiente corporativo, a gestão de mudança tem que ser controlada. A gestão de mudança tem que envolver todos os atores, né, necessários nesse recurso de informação, para que eles estejam cientes, para que se esteja avaliado qual é o risco disso e para que seja uma gestão de mudança, até naquele caso, né, de saber se eu fizer essa mudança e der errado, eu volto para aqui, para o ponto inicial e tento novamente na próxima semana, ou eu não tenho volta. Muitas mudanças, né, são mudanças que não têm volta. De repente você, por exemplo, eu já participei, tive a oportunidade de participar de uma mudança física de um data center, de uma grande empresa, então o data center era da empresa, não estava na nuvem, ia mudar fisicamente, e assim, a mudança ia acontecer, ia sair daqui do ponto A para o ponto B. É lógico que uma mudança dessa exige mais planejamento. Eu tenho 3 ambientes de computacionais, então eu transporto um, ligo um aqui, testo ele, tudinho, tal. Eu só vou desligar o segundo aqui quando esse aqui estiver funcionando adequadamente. Então você tem mudanças complexas, mudanças com grandes perigos, mudanças críticas, mas o que é importante é que em toda mudança que ocorra no seu ambiente de informação, exista uma gestão de mudança, existe um responsável e existe um registro, porque toda mudança, quando é feita, ela é um risco. Então, a gestão de recursos é muito importante para que aconteça a segurança da informação no ambiente corporativo. Isso também é válido para você, né? Então, por exemplo, né, as pessoas hoje cada vez mais têm mudado o celular mais frequentemente. Isso é uma mudança, né? E às vezes você pensa que é simples, né? Eu pego um celular aqui, eu estou comprando da mesma marca e é simples, o fabricante quer só botar um aqui, outro aqui, funciona, e às vezes você vai fazer isso e quando bota os dois deu erro, está incompatível, né? É um risco, gestão de mudança é um risco. Então, gestão de recursos também é uma atitude profissional que a gente precisa ter, tanto no ambiente corporativo, mas também dentro do nosso ambiente. Se você vai fazer uma mudança de celular, e talvez seja bom você fazer junto com a pessoa que tenha mais vivência nessa ocorrência aí de mudança de celular, porque às vezes é uma coisa boba que a gente não está atinado, né? E a gente mexe com o emocional da gente, porque o celular hoje faz parte das nossas vidas, então isso complica. Mas em resumo, gestão de recursos é um elemento, é um processo, é um controle crítico para o funcionamento da organização, tá? Então é necessário que exista uma efetiva gestão de recursos aí. Infelizmente, muitas empresas não têm dado essa importância, mas eu tenho certeza que você, a partir de agora, vai pensar com mais carinho nessa questão de gestão de recursos, principalmente se você é responsável pela segurança da informação na sua organização. Eu sou Edson Fontes, gestor e consultor de segurança da informação, e a gente fala aqui sobre segurança, privacidade, tecnologia, transformação digital, tudo que afeta, né, a questão da pessoa humana e da organização. Até lá, e a gente vai estar se encontrando em um outro episódio. Até mais.